Olá, tudo bom com você? Bem, muito feliz em estar aqui com você hoje em mais um vídeo do canal. Um canal que fala sobre medicina natural, a medicina das plantas, dos alimentos funcionais, dos suplementos, das vitaminas, dessas forças poderosas da natureza, moléculas especiais fabricadas pela Mãe Terra, que entram em nosso organismo e são verdadeiros néctares de saúde e bem-estar. Estamos falando sobre assunto que vai interessar a você, para você melhorar a sua saúde, para você buscar cada vez mais usar essas informações em seu benefício, para prevenir doenças, que é o mais importante, o mais sábio a ser feito e o mais fácil de ser feito. É muito mais fácil, gente, a gente prevenir as doenças do que a gente tratar as doenças, principalmente quando as doenças graves aparecem. Eu sou Marco Menelau, sou médico pesquisador e estou aqui para trazer um assunto muito interessante para vocês, que é uma dúvida para muita gente. Você sabe a diferença entre colesterol e triglicerídeos? Você sabe o que é colesterol? O que são triglicerídeos? Esse assunto faz muita confusão na cabeça das pessoas. Vamos começar aqui pelo colesterol. Gente, lipídio é um tipo de macromolécula da vida. Dentre os lipídios você tem esteroides, você tem álcools, determinados tipos de álcools, certo? E as gorduras. Portanto, toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Existem muitos lipídios que são determinados tipos de álcool, certo? Álcool policíclico. Existem lipídios que são esteroides, que formam hormônios esteroidais. Estamos falando dos lipídios. Então, o colesterol é um lipídio, mas não é gordura. Você sabia disso? Ou agora você ficou com a cabeça assim pensando, ora, mas eu sempre achei que colesterol fosse gordura? Que comida gordurosa é cheia de colesterol? Isso é um mito. Colesterol não é gordura, colesterol é um lipídio. Na realidade, colesterol é um álcool, é um tipo de álcool. É um álcool policíclico. Se você olhar aí, agora eu vou mostrar na tela, tem a fórmula química do colesterol, dá uma olhadinha aí agora, você vai ver que ele tem um OH. Esse OH, esse íon hidroxila, está presente nos álcools e não tem nada a ver com gordura. Agora vamos para os triglicerídeos. Triglicerídeo é gordura e, portanto, é um lipídio. Toda gordura é um lipídio e não tem nada a ver com colesterol, gente. Triglicerídeo, ele é composto de quê? Uma molécula de glicerol, eu vou mostrar aí a fórmula molecular dele, é uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos, que são as unidades mais básicas das gorduras. O triglicerídeo é a forma com que as gorduras se apresentam. Então, aquela gordura que você observa e tem aquela forma cremosa, a gordura na forma de óleos de diversos tipos, são compostos de triglicerídeos. Então ali você tem ácidos graxos nessas moléculas de triglicerídeos. O nosso corpo fabrica triglicerídeos a partir da glicose, da frutose. O fígado pega também ácidos graxos e vai compor essas moléculas de triglicerídeos para eles serem transportados através do sangue. Como o triglicerídeo ele não é solúvel em água, lembra, o óleo não se mistura com a água. Então, o triglicerídeo, como é uma gordura, ele não é hidrossolúvel. Então, para poder ser transportado no sangue, que é um líquido hidrossolúvel, tá? Ele precisa ser transportado por uma molécula de proteína. Então, existem moléculas de proteína que são fabricadas no fígado para transportar através do sangue essas moléculas de triglicerídeos, que são gorduras, e não podem circular pelo sangue sem essa proteína que a protege, porque senão vão terminar causando problemas. Porque imagine, gordura não pode estar circulando por um líquido que é hidrossolúvel como sangue. Senão vai formar, certo, cristalizações, vai se aderir a determinadas paredes da microcirculação, entupindo a microcirculação. E é isso que acontece com o excesso de triglicerídeos. Bem, essa molécula de proteína, ela vai carregar dentro dela o triglicerídeo protegidinho ali, para que ele não entre em contato com a água que está presente no sangue.
Isso é uma forma muito inteligente do corpo funcionar. Aliás, nosso corpo é uma peça de engenharia fantástica do Pai divino que nos criou, de Deus. Então, quando você observa esse tipo de engenharia, você percebe que existe uma inteligência por trás que criou o nosso organismo. Bem, e por que o corpo transporta através do sangue? O fígado fabrica essa proteína para transportar os triglicerídeos para os tecidos. Exatamente porque gordura é muito importante para a gente. Ora, a gordura serve de combustível para as células funcionarem. Ela é a gasolina de determinados grupos de células, como os músculos esqueléticos, o músculo cardíaco, que é o mais importante, e outros grupos celulares que precisam de muita energia. Porque o ácido graxo, que é a gordura, ele contém nele muito mais energia do que a molécula de glicose, que é usada porventura pelo cérebro, pelas células dos neurônios e outros tipos de células também, como a dos rins, para obter energia. É o combustível das células renais e o combustível das células do cérebro, os neurônios, é a glicose. E o combustível do fígado, dos músculos, tanto esqueléticos quanto o músculo cardíaco, é o ácido graxo, que é a unidade da gordura. Tá? Então, gordura é necessária para os seus músculos funcionarem, para você fazer a contração muscular, e necessária principalmente para o teu coração funcionar. Então, por isso que nós temos que ter uma determinada quantidade mínima de triglicerídeos circulando pelo sangue. Exatamente porque esse triglicerídeo vai ser necessário para o coração a todo momento. Então o sangue não pode ficar sem triglicerídeos, porque tem que estar dando para o coração esses triglicerídeos para ele poder se contrair. Se faltar triglicerídeos no sangue, o coração vai parar de bater, porque não vai ter energia para funcionar. Então o teu coração gosta de gordura. Agora não em excesso. A gente sabe que tudo em excesso faz mal. E depende do tipo de gordura. Então gordura é ruim? Depende. A gordura trans, por exemplo, que é a gordura presente nos óleos refinados hidrogenados, que são os óleos que você tem no supermercado, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, a margarina, que é pura gordura vegetal hidrogenada. Essa é gordura ruim, que faz mal a você. Mas as gorduras que estão presentes, por exemplo, no óleo de coco, no azeite de oliva, na manteiga ghee, são gorduras saudáveis que fazem muito bem a você e você deve consumi-las. Então, gente, todo o excesso faz mal, claro. E os triglicerídeos têm que estar numa quantidade ideal no sangue. O ideal dos triglicerídeos é estar entre 100 e 150 no máximo. Não deve estar nem abaixo de 100 nem acima de 150. Com isso, você vai ter ácido graxo sendo dado ao coração a todo momento para ele poder bater a contento, para ele poder funcionar. Então não pode estar muito baixo o triglicerídeo. O que ocorre é que por dois motivos o triglicerídeo sobe. Em primeiro lugar, porque está havendo uma dificuldade do ácido graxo entrar na membrana celular e ir para o interior do músculo cardíaco ou do músculo esquelético, por conta de bloqueios na membrana celular, por intoxicação crônica e pela falta de nutrientes essenciais, que eu já falei num vídeo que eu tenho sobre como baixar os triglicerídeos naturalmente. Então, é preciso vitamina C, vitaminas do complexo B, todas elas de B1 até B9 e B12, a PQQ, a coenzima Q10 e o ômega 3, para que o ácido graxo possa entrar facilmente pela membrana celular do músculo cardíaco e das células que precisam de ácidos graxos, para que esse ácido graxo possa ser queimado convenientemente. Então, se você tiver uma dificuldade para o ácido graxo entrar pela membrana, o seu coração vai ficar faltando energia. Isso pode gerar vários problemas, inclusive a insuficiência cardíaca congestiva. O coração cresce para compensar, porque ele está sendo insuficiente, ele não está tendo energia suficiente para se contrair como ele deveria. Lembre-se que o coração não pode parar um segundo sequer de bater. Ele tem que estar batendo o tempo inteiro para você estar vivo. Então, é realmente um grupo celular, os miócitos cardíacos precisam de muita energia o tempo inteiro. E essa energia tem que ser dada pelo sangue que chega nesse tecido a todo momento rico em triglicerídeos. Então você não pode ficar com os triglicerídeos muito baixos, senão o teu coração vai funcionar mal. E você pode até morrer se você tiver os triglicerídeos em zero. Então não pode. Por isso que o corpo deixa esses triglicerídeos empacotados e circulando pelo sangue para que você não tenha falta de triglicerídeos. Bem, essa é uma questão principal. Se faltarem essas moléculas que eu citei, que eu vou agora mostrar na tela, você vai ter uma dificuldade de entrar o ácido graxo
no interior do músculo cardíaco. Como isso é uma coisa muito grave, então o teu organismo lança mão de um mecanismo de defesa, aumentando a quantidade de triglicerídeos para compensar essa dificuldade dele entrar dentro da célula. Para que, tendo mais triglicerídeos disponíveis, mais triglicerídeos vai entrar de qualquer maneira, superando essa dificuldade de uma maneira, como uma defesa, de uma maneira artificial, como um remédio que o corpo dá, que é necessário no momento, mas que pode gerar vários problemas. Então é preciso a gente suplementar esses suplementos aí, essas vitaminas aí, para que possa se facilitar essa entrada dos ácidos graxos e aí, naturalmente, o organismo vai baixar a quantidade de triglicerídeos presentes no sangue. Além disso, a desintoxicação é muito importante, porque se a membrana das células estiverem mais limpas, o ácido graxo vai entrar mais facilmente e vai haver a necessidade de menos triglicerídeo no sangue. Esse é um dos fatores que fazem o triglicerídeo aumentar. O segundo fator que faz o triglicerídeo aumentar é o consumo exagerado de glicose tóxica e frutose tóxica, com açúcar branco refinado, que com muito carboidrato ruim, na forma de massa branca, macarrão demais, pão demais. Então, isso vai fazer com que o teu fígado fique sobrecarregado e seja obrigado a fabricar muito triglicerídeo. Então, isso aí é um dos motivos também, tá? Bem, esses são os dois motivos. E para baixar os triglicerídeos é você reduzir a ingesta desses carboidratos ruins e você tomar esses suplementos que eu falei, que vão facilitar a entrada do ácido graxo no interior da célula do miócito cardíaco, fazendo com que ele possa funcionar muito melhor e aí o corpo vai regular isso aí de uma maneira mais adequada, baixando a quantidade, diminuindo a fabricação pelo fígado dos triglicerídeos, tá? Bem, isso aí em relação aos triglicerídeos, que é gordura. E o triglicerídeo em excesso também vai provocar um entupimento da microcirculação. Por quê? Porque é tanto triglicerídeo que é fabricado pelo fígado, que o fígado não consegue fabricar as proteínas para transportar. E eles caem na corrente sanguínea livres. E ficam livres. E o óleo não se mistura com a água. E na microcirculação ele pode ficar ali preso nos capilares microscópicos. E vai entupindo esses capilares, fazendo com que haja uma destruição dos capilares e a chamada rarefação capilar. A pessoa vai perdendo capilares e a circulação vai ficando comprometida a partir da sua microscopia tecidual. E é isso que vai gerar a obesidade e também uma das causas da obesidade e também da hipertensão arterial. Bem, mas essa aí é outra questão que a gente tem que ver em outros vídeos, tá? Mas voltando para o colesterol não é gordura, ele não é triglicerídeo, não tem no colesterol nenhuma molécula de ácido graxo, nem de glicerol. O colesterol não é oleoso, ele não tem aquela forma que você conhece de gordura, que é cremosa ou oleosa. O colesterol ele é um lipídio, ele é uma molécula muito especial, um álcool policíclico. Então ele não é gordura, o colesterol é um álcool. E só existe um tipo de colesterol. Essa é uma das maiores farsas da história. Isso aí de você dizer que existe o colesterol bom e o colesterol ruim. Isso não existe. O que existe é o colesterol sendo transportado na molécula de proteína chamada HDL e o mesmo colesterol, que é a mesma molécula, sendo transportada numa outra proteína chamada VLDL ou LDL. Então, você chama o colesterol que está no LDL ruim, porque esse colesterol está sendo transportado por outra proteína, isso não tem o menor sentido. Então isso é uma farsa, isso não existe. Parte de uma premissa errada, da ideia falsa, errada, de que o colesterol provoca infarto e estimula a formação da placa de ateroma. Isso não é verdadeiro, não é o colesterol que faz isso. Ele está lá exatamente para fazer o contrário, para te ajudar. O colesterol tem várias funções importantíssimas no corpo, porque ele é matéria-prima para a fabricação da testosterona, imagina. Sem colesterol suficiente, não se fabrica testosterona, que é o hormônio masculino importantíssimo para manter a saúde cardiovascular. Se você não tiver colesterol suficiente, não existe hormônio feminino, o estradiol suficiente, os estrogênios, os outros estrogênios também. O colesterol é matéria-prima para a produção do DHEA, o dehidroepiandrosterona, que aumenta a tua imunidade, que é o DEA produzido na glândula adrenal. Ele é matéria-prima para o corpo fabricar o cortisol. Então, como é que você pode viver sem colesterol? O colesterol é importantíssimo. E além disso tudo, e todos esses que eu já falei aqui agora, ele também é matéria-prima para a fabricação da pregnenolona, que é responsável pela nossa memória. Então, sem colesterol, a sua memória vai para o beleléu, como diz a história.
Então, o colesterol também é importante para a fabricação da vitamina D, minha gente. Imaginem o quanto a vitamina D é importante para a saúde da gente. Eu tenho um vídeo que eu tenho no canal sobre a vitamina D, falando o quanto ela é fundamental para a tua saúde. Ela previne câncer, ela melhora o funcionamento do sistema imunológico, ela faz as células funcionarem bem. Ela é fundamental para a tua saúde. A vitamina D regula tudo em nosso corpo. A pressão arterial, tá? Então, se você está com a vitamina D baixa, a tua saúde está muito ruim. E a vitamina D é fabricada na pele a partir do colesterol. Então, vejam como o colesterol é uma molécula boa para você. Ela é boa para a saúde. Pessoas com colesterol mais baixo vivem menos. Isso aí, já fizeram pesquisas científicas sobre isso. Pesquisas grandes de muitos anos, com muita gente envolvida nas pesquisas. Confirmaram que pessoas com colesterol mais baixo vivem menos. Pessoas com colesterol mais alto vivem mais. Então, o colesterol não causa infarto. Isso é um mito. Ele está presente lá na placa de ateroma, que está lá na artéria, mas ele vai ter a função de tentar desobstruir. Ele é o mocinho, ele está tentando dissolver a placa de gordura. E aí, ele é achado na cena do crime e é demonizado e é falsamente incriminado. Ele é inocente. Então vamos libertar o colesterol da prisão que ele está. O mesmo colesterol que está no HDL é o mesmo colesterol que está no LDL. Não existe diferença na molécula do colesterol. Não existe colesterol ruim e colesterol bom. O colesterol ele faz parte da membrana das células. Tem uma função importantíssima nessa membrana como sinalizador, tá? E regulando a fluidez da membrana celular. Então é muito importante para a tua saúde. Então, na membrana das células que estão presentes, por exemplo, no músculo de uma carne, a carne ali de um boi, que é um músculo, ali você vai ter colesterol. Então, nas células dos animais que você come, nas carnes, você vai ter colesterol. O colesterol não está na gordura, ele está na célula. Então, quando você come uma carne, tem colesterol. Quando você come ovo, tem colesterol, porque o ovo é uma célula, na verdade. Ele está presente um pouco na manteiga, porque sai um pouco ali, a partir da secreção do leite. Mas é muito pouco que tem na manteiga. Pode dar uma olhadinha para ver. A quantidade é mínima. Então, o colesterol está presente na carne do animal. Porque é nas células do animal que tem na membrana celular que está cheia de colesterol. Tá? Então, gente, colesterol não faz mal para a saúde. E tem outro detalhe. O colesterol que tem no teu corpo, 80% a 90% dele é fabricado pelo próprio corpo. É uma molécula tão boa que o corpo nem vai esperar que chegue, que você tenha ela pela alimentação. O próprio corpo fabrica o colesterol. No fígado e em várias outras células do corpo. Junto com a coenzima Q10, é inclusive a mesma reação química, a mesma cadeia de reações que fabrica o colesterol, fabrica também outro néctar fantástico que é a coenzima Q10. Tá? Então, o colesterol é fabricado pelo teu próprio corpo, a partir de carboidratos. Então, o colesterol não é feito a partir de gordura, ele é feito a partir de carboidrato. E o corpo faz o colesterol como uma espécie de detergente para dissolver esse excesso de triglicerídeo que está circulando. Então, o colesterol é um mocinho incriminado erroneamente, injustamente incriminado. É ele que vai dissolver a tua microcirculação, é ele que vai tentar dissolver a placa de ateroma e impedir que ela cresça mais, ok? Bem, gente, era essa a mensagem de hoje. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico, um vídeo aula sobre colesterol, explicando com mais detalhes tudo isso aí, mas vale aqui a dica. Um tem a ver com o outro, porque eles funcionam em conjunto. Inclusive, o colesterol, ele elimina o risco do triglicerídeo alto. Então, é melhor que você esteja com o triglicerídeo alto e o colesterol um pouco mais alto para poder compensar, tá? Mas o ideal mesmo é que não esteja nenhum outro alto. Estejam nos níveis normais. Na realidade, tudo tem que estar na sua homeostase, tudo tem que estar no seu equilíbrio, no seu ponto-chave. Todas as substâncias em nosso corpo precisam estar equilibradas, em níveis ideais. Então, essa era a mensagem de hoje. Fico muito feliz de poder compartilhar isso com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o teu joinha, de compartilhar ele no Facebook, no WhatsApp e também, se você até agora está assistindo meus vídeos e não se inscreveu ainda, vai aí embaixo, clica no inscrever-se, no sininho para receber as notificações, tá? Muito feliz de estar aqui com você, que Deus possa te abençoar, como eu digo sempre, a força superior que nos dá a vida, possa te dar muita saúde,
numa chuva de bênçãos. Um grande abraço para você.